Eu queria só deixar algo para os irmãos em relação à palavra profética desse ano. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso de número 47. No livro de Atos, nós vemos uma progressão da unção multiplicada. Como eu disse, querido, esse ano é um ano do Senhor ser solicitado. Esse é um ano de você invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que pede, Tiago diz: pedi e não recebestes, porque pedistes mal, para os vossos prazeres e deleite. Lá em Tiago também diz: não recebeu, porque não pedistes. Então, são vários os motivos porque você não recebe, mas o principal de todos eles é porque você não pede. E eu queria mostrar essa unção crescente, essa projeção de aumento do Senhor na igreja primitiva. E eu vou dizer, querido, isso aqui é profético, não vai ser diferente no nosso meio esse ano, amém? Glória a Deus. E em todas as áreas. Olha aí, Atos 2, 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A soma, a adição, o aumento do Senhor pela adição. Mas em Atos, capítulo 6, verso de número 1, Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Houve multiplicação de quem? Multiplicação de quem, gente? Discípulos. Então aqui você vê algo multiplicado, vê a multiplicação, uma projeção, um crescimento da unção de Deus no meio da igreja. Houve adição, mas agora houve multiplicação. Mas vamos lá em Atos 6, verso de número 7. Atos 6, verso de número 7. Crescia o quê? Crescia o quê, gente? Me ajuda. Crescia o quê? Você veio cultuar o Senhor? Não, mas dá um amém de quem está querendo entrar no ano no turbo. Amém? Então vamos lá. Eu vou perguntar novamente, vou te dar a chance. Amém? Crescia o quê? Eu falei muito nesses últimos dias que nós temos que ser apegados à palavra, que nós temos que abraçar a palavra da fé, que nós temos que anunciar a palavra da fé, que a palavra. E aqui está mostrando que depois que é somado, depois que é multiplicado, ainda tem algo maior. E esse algo maior acontece quando nós crescemos na palavra de Deus. Nós temos então que crescer na palavra de Deus para que as coisas maiores de Deus sejam liberadas sobre a nossa vida. Ora, naqueles dias, multiplicando-se, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeceram a fé. Então, querido, muitíssimos, mais do que multiplicado. Além de multiplicar, multiplicou muitíssimo, muito mais. Então, essa é uma linha de projeção. Adição, multiplicação e muitíssimo multiplicado. É isso que os três textos nos mostram. Então, prepare-se para viver um tempo de grande multiplicação em todas as áreas da sua vida e do seu ministério no ano de 2026, o ano da... Aleluia, aplauda o Senhor, querido. Jesus, me ajuda. Preciso muito da sua ajuda agora aqui. Aleluia. Irmãos, como o tempo me passou mais rápido do que eu programei e imaginei, alguns textos eu não vou ler,
porque se eu parar para ler, não vamos concluir tudo que eu preciso falar com você. E hoje eu vou falar tudo para você e a gente vai ter o tempo de passar a virada de joelhos dobrados, consagrando, entregando, dedicando toda a nossa vida, toda a nossa existência daqui por diante, todo o nosso período aqui na terra, nós vamos consagrar, dedicar ao Senhor. E nós vamos fazer isso da maneira mais poderosa possível, rendidos, dobrados, de joelhos, na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, culto da virada, o que eu quero falar para você? Eu quero dizer algo para você já profético aqui. Deus quer levar você a um alto nível elevado de vida cristã. Aleluia, recebe com amém, com glória a Deus e com aleluia e com rajadas de crente. Deus, Ele vai levar, querido, o nosso ministério para um próximo nível. Deus vai levar você individualmente a um nível mais elevado. Pastor, mas qual nível o Senhor vai me levar? É o nível da multiplicação, é o nível do processo de crescimento e de ampliação de Deus na sua vida. Qual é o próximo nível então, querido? Eu vou te falar. Para quem é solteiro, qual é o próximo nível? Casar. E para quem é casado, qual é o próximo nível? Ter filhos. Qual é o próximo nível? Talvez é ter a casa, é ter a outra casa. Qual é o próximo nível? Eu não sei qual é o seu próximo nível. É você que sabe qual é o seu próximo nível. E você então precisa entrar nessa vibe do Senhor. Você formou, agora está na hora de você trabalhar na área que você formou. Entende? Você está fazendo vestibular, a próxima fase é você terminar e concluir o curso. Eu pergunto, não importa, querido, o estágio que você está, Deus tem sempre um degrau a mais para te dar, para fazer e para operar na sua vida. Deus tem multiplicação. Amém? Deus quer ser solicitado. Meu Deus, está muito forte, querido. Isso que arrancou lágrimas. Eu tive que parar várias vezes, porque eu não me contia. Eu estava lendo, estava estudando, o dia inteiro me dedicando ao Senhor para esse momento. E as lágrimas não paravam de correr nos meus olhos. Em alguns momentos eu tive que realmente lavar o rosto e me recompor para poder estar voltando a estudar e a me dedicar. E o Senhor falou muito forte esses pontos aqui que eu estou iniciando com vocês. Ele falou isso para mim, para a igreja, para nós. Então, entenda algo hoje no seu coração. Não importa onde você está, Ele tem algo mais para você subir. Eu estou chegando, querido, em um degrau maior na minha vida, de maneira ministerial. Deus, Ele vai continuar me promovendo. E Ele vai me levar para novas e mais elevadas posições. E eu vou te dizer, querido, Ele vai levar você também. Nós somos uma grande igreja. Glória a Deus por isso, crescemos. A igreja tem 2 cultos, mas o ano que vem eu tomei posse. Tudo que está na minha mão vai multiplicar. Se nós temos 400, qual é o mínimo do alvo do ano que vem? Qual é o mínimo do ano que vem? 800. Mas eu estou sonhando com os 1000, tá? Então, assim, se Deus vai multiplicar o que está na nossa mão, vai multiplicar o nosso ministério, vai multiplicar as bênçãos. Então, querido, nós não podemos esperar nada menos do que o que você tem seja multiplicado. Qual é o teu salário? Ah, pastor, mas é impossível multiplicar meu salário, eu já ganho muito bem. Então, que Deus não multiplique, que Deus triplique, que Deus quadruplique, que Deus faça, sabe, muitas vezes ou infinitamente mais. Quantos estão entendendo? E qual é o acesso, qual é a chave que abre isso? É crer. A graça é crer. Bem-aventurado o que creu. Então você tem que crer, querido. Você vai ser bem-aventurado porque você crê no Senhor. Olha, mas eu vou dizer,
coisas que nós precisamos fazer hoje. Entrar no favor de Deus para viver um ano do sobrenatural dele na nossa vida. Eu vou dizer, quando você flui, quanto mais você flui, mais você recebe. Vamos fluir no Senhor hoje? Vamos fluir, fluir, fluir. Dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma salva de palmas, aleluia. Faz um brado de vitória, dá um grito de liberdade, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, em Daniel, no capítulo 2 de Daniel, nós temos a história de Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou muito perturbado com esse sonho. E após ter esse sonho, de tão perturbado que ele ficou, ele chamou todos os sábios da Babilônia e pediu para que eles interpretassem o sonho que ele teve. Mas ele não contaria o sonho. Então os sábios daquela época teriam que falar qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Aqui se tornou uma situação muito crítica para aqueles sábios, para os adivinhas daquela época. A situação foi o seguinte: eles teriam que então contar esse sonho e dar a interpretação. E tinha um tempo determinado para que todos eles trouxessem a resposta, o retorno ao rei. Senão eles seriam mortos. Pensa, querido, comigo. Ele sabe motivar a equipe. Se você não trouxer o que eu quero, você morre. A equipe ficou super motivada. É brincadeira, mas é verdade. Eles ficaram desesperados. Era um problema insolúvel. Era um problema que não tinha como resolver. Quem que pode saber o sonho que você teve e ainda dar a interpretação? Quem? Nenhum homem, nenhum sábio vai ter isso. E a situação foi essa que aconteceu. O rei manda chamar então o seu oficial, Ariote, e manda avisar a todos os sábios que eles iriam morrer. Só que Daniel e os seus amigos, por algum motivo, eles eram sábios, mas era de Israel, eles não foram convidados, mas chegou a mensagem desse oficial de Nabucodonosor. E chega para Daniel, fala: olha, Daniel, a sua morte vai ser tal dia, porque o rei teve um sonho, e o rei quer que todos os sábios, adivinhas, fale qual foi o sonho e dê a interpretação do sonho. E aí, nesse momento, chega em Daniel. Abre aí sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, verso 15. Deixa eu abrir aqui na minha também. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Daniel 2, verso de número 15. E disse Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandamento do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação, o sonho e a interpretação. Meu Deus, que ousadia. Não tinha muita opção, né? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia, para que orassem a Deus, ao Senhor do céu, sobre esse mistério do sonho do rei, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite
Daniel disse, o Deus do céu, e disse, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha aqui, querido, que coisa fantástica. Deus, ele é maravilhoso. Eu não vou conseguir realmente ler os textos, eu preciso avançar. Então, existe um princípio, ou princípios a serem observados que estão na Bíblia. E a Bíblia está cheia de situações onde os princípios são mostrados, revelados. E aqui nessa história eu quero falar sobre 4 princípios. 4 coisas que eu vou contar para você que é extremamente importante e necessário para esse ano 2026. Se esse é o ano das bênçãos multiplicadas, se esse é o ano da adição, da multiplicação e da multiplicação grandíssima de Deus, abundante de Deus, então eu tenho que saber percorrer o caminho certo para eu chegar na estação. É igual o trem, querido. O trem, quando ele está na linha e tem combustível, seja Maria Fumaça, seja elétrico, seja o que for, se ele estiver no trilho e tiver combustível, ele vai chegar no destino. Então, querido, eu quero colocar você na linha hoje. E eu quero colocar fogo para você chegar rápido na estação da fé, na estação da multiplicação. Amém? Então, a primeira coisa, um problema insolúvel, você não tem resposta para ele. Um problema que não tem solução humana. É quando o médico vira para você e fala assim, não tem jeito, só Deus. Segundo, uma reunião de oração. Daniel chama os seus amigos para orar. Quando a coisa está feia, você deve convocar os seus amigos, a sua equipe, homens de Deus, que crê como você crê, mulheres de Deus, para orar, que tem o mesmo coração. E terceiro, é uma revelação especial. Deus revelou o mistério, Deus mostrou o sonho e deu a interpretação. Isso é obra de Deus, isso é graça de Deus. Ele não fez nada, mas ele foi agraciado com essa dádiva de Deus. Não só ele, mas os seus amigos também, que oraram com ele. E o 4º princípio é que eles termina com a revelação e ele é então promovido. Aleluia, diga aleluia. Há uma promoção de Deus, querido, para você nessa noite, amém? Há uma promoção de Deus para você nesse ano de 2026. Então, a primeira coisa, veja, querido, que as provas, as provações na nossa vida, elas vêm para te aprovar, não é para te reprovar. As dificuldades existem, é para tornar você mais forte, mais hábil e acessar bênçãos que antes você não acessava. Você não pode olhar os problemas de maneira negativa. O gigante, para Davi, foi um troféu. Ele teve os impostos dele, da família, isentos por toda a vida. Ele era um nada e virou um príncipe, casou com uma princesa, ficou rico, foi morar no palácio. Ele ficou rico, ele ficou um homem conhecido, autoridade, bendito, um grande soldado. Por quê? Porque resolveu um problema que nem dele era do rei, era de Israel, era dos soldados. Então, problemas nos promovem. Mas eu não quero falar sobre promoção agora. Eu quero mostrar para você que tudo começa com um grande problema. E o problema pode ser insolúvel, ou seja, eu quero aplicar isso na sua vida. Existem problemas que têm solução, mas tem problemas que não têm. Me ajuda, tem problemas que não tem? Não tem mais jeito. Acabou, vai chorar pelo leite derramado, não tem mais jeito. Já passou, bateu, agora é pagar. Estragou, quebrou, é comprar outro ou consertar. Não tem jeito, tem coisa
que está além da nossa compreensão. Quando você não sabe e não tem resposta, tudo começa com um problema difícil ou impossível de ser resolvido. Então, querido, esse é um caminho que você vai percorrer nesse ano. É aqui que há uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Aqui é que há uma diferença entre você ser natural ou espiritual. Sabe, a sabedoria do homem é o conhecimento, é o que é natural. A luz natural é a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus é a luz de Deus, é a luz do Espírito Santo, é o conhecimento que vem a você que você não sabia. É Deus te revelar o oculto, o secreto e o escondido. É Deus falar o sonho para você e te dar a interpretação. É Deus resolver coisas que ninguém resolve. É Deus fazer o que ninguém faz. É Deus operar algo inédito, incrível. É Deus criar algo de onde não existe nada. Quantos estão entendendo? Então a sabedoria de Deus é isso. Ele tem sabedoria para todos nós. A sabedoria de Deus, querido, ela não é só Deus te mostrar coisas incríveis, não é só Deus resolver coisas que não tinham como ser resolvida, mas a sabedoria de Deus, ela é individual, diga aleluia. Ela é personalizada para você, amém? Olha, querido, para o tabernáculo. Quantos conhecem o tabernáculo? O lugar onde morava a presença de Deus no Antigo Testamento. No tabernáculo, todos podiam entrar no átrio. Por que todos poderiam entrar no átrio? Porque ali era um lugar onde todos poderiam estar para oferecer sacrifício, para pedir perdão dos pecados, para oferecer o cordeiro. E naquele átrio existia uma luz, e a luz era a luz natural, era a luz do sol, era a luz do dia. Então isso fala de algo que é natural, onde todos podem estar, poderiam entrar no átrio, e todos poderiam ver. Por quê? Porque tinha a luz do sol. Mas quando eles entravam no átrio, tinha um lugar que era chamado Santo Lugar. E nesse lugar santo, só os sacerdotes poderiam entrar. E lá dentro do Santo Lugar, não tinha luz do sol. A luz que tinha lá era do menorá, o candelabro. Era a luz que iluminava lá dentro. Já não era uma luz natural, era uma luz do Espírito, era a luz de Deus ali sobre os sacerdotes. Existia uma mesa dos pães e existia um altar de incenso. Os pães falam do alimento, do sustento, da provisão. O pão fala da palavra de Deus, nem só de pão verão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão fala de força. O pão fala de vigor, o pão fala de vida, de alimento, suprimento. E isso nós vamos ter aonde, querido? Aonde tem luz do Espírito, onde tem luz de Deus. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Essa luz não é natural. As palavras não são naturais. Não é fingimento, não é religiosidade, não é lei. É graça, é amor, é favor de Deus. Então você tem que entender o tabernáculo e percebendo que tem momentos que tem luz natural, mas tem momentos que tem a luz do Espírito. Veja, querido, o Espírito Santo traz revelações da palavra, que é alimento, que é sabedoria de Deus para nós. Há situações na palavra de Deus que tem ou tendem a se repetir. Veja só, querido, essa história de Nabucodonosor, do sonho dele, vamos lembrar de uma história semelhante. Faraó teve um sonho e precisava que alguém interpretasse o sonho. Quem interpretou o sonho? José foi orar, foi consultar, foi buscar o Senhor, e o Senhor deu a revelação. O Senhor falou o que significava aquele sonho. Então José, por divina revelação e sabedoria, recebeu a interpretação. A mesma coisa acontece aqui
na corte de Nabucodonosor. Deus é o mesmo ontem e para sempre, como foi na vida de Daniel. Eu vou dizer, Ele vai ser na sua vida hoje. Pergunte a Deus em oração. Deus, Ele quer ser solicitado. Busque o Senhor em oração. Ore, ore, ore. E depois que você orar, continue orando a Deus, porque Ele vai te dar. Irmãos, isso aqui veio como uma luz para mim. Às vezes a gente quer coisas. A gente fala para os outros que quer coisa. A gente solta a palavra no ar dizendo que queremos aquilo. Mas para quem você realmente tem que falar, você não fala. Deus, Ele diz, eu quero ser solicitado, eu quero que vocês, videira, ore esse ano como vocês nunca orou, porque vocês vão ter tudo o que vocês me pedirem. Meu Deus, você não se alegra com isso não, querido? Você é de quem dá palmas, salto mortal, gritos de júbilo, de alegria. Eu vou repetir, vou te dar uma chance de você glorificar o Senhor. Deus, Ele quer ser solicitado. Deus quer que você peça. Ele disse, pede que recebe, busca que encontra, bate que as portas vão se abrir. Você não tem recebido porque você não tem pedido. E como é que eu peço, pastor? Todo dia. Será que Deus está surdo? Não. Será que Deus está teimoso? Não. Deus quer que você peça. Peça com fé. Não peça para você, para o seu bel prazer. Peça para um propósito. Peça porque você deseja ardentemente. Não peça da boca para fora. Aplica o teu coração no pedir ao Senhor. Mas vamos avançar aqui. Certo? Então Deus, Ele quer fazer isso hoje na sua vida. Deus, Ele quer te dar. Em um exemplo que tem aqui no livro de 1 Reis, do capítulo 10, verso de número 3. Projeta para nós, se puder, fazendo um favor. 1 Reis, capítulo 10, verso de número 3. O rei, ele respondeu tudo que aquela mulher queria, tudo. Ele respondeu. Vai conseguir projetar? Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Se Salomão explicou tudo para aquela rainha, acho que é a rainha de Sabá, explicou tudo para ela, sabe que isso é um sinal para nós. Deus vai te ouvir, Deus vai te atender e Deus vai te responder em tudo. Em tudo. Então, o primeiro estágio para você entrar nas bênçãos multiplicadas e na projeção de crescimento do que Deus quer fazer, você precisa então cumprir ou entender e viver esse princípio, que as provas só são um teste para te aprovar, que as provas ela vêm para te promover, que as provas elas virão, mas o Senhor quer ser solicitado. Fazei conhecida diante de mim as vossas petições com orações e súplicas. Oração e súplica. Querido, a sua vida tem que ser uma vida de oração, uma vida orada, uma vida em oração, de constante petição, de constantes solicitações a Deus. Deus se importa, querido, com a xuxa do seu cabelo. Deus se importa com um lenço. Deus se importa com uma tiara. Deus se importa, querido, com um brinco. Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Para de achar que Deus... colocar Deus numa caixinha e achar que eu não vou incomodar Deus com isso, porque isso eu consigo fazer, tá? Se você consegue fazer, então faça. Mas quando você não conseguir, peça a Deus. E quando você consegue fazer, querido, vou te falar algo. Deus pode tornar muito melhor se você pedir mais para Ele, porque Ele quer dar mais dele para você. Eu estou te dando a chave mestra. Eu estou mostrando para você, querido, os acessos espirituais, todos os acessos dos grandes homens de Deus do avivamento. Parece trivial falar sobre oração, parece trivial falar sobre essas coisas, porque é muito simples, é muito comum, mas são desprezadas. Quem ora aqui todo dia,
Gasta meia hora de oração, 1 hora de oração. Jesus disse, nem 1 hora pudeste vigiar. Quem gasta aqui, não levanta a mão para não se expor. Todo dia, de domingo a domingo, você ora 1 hora. Aí, tá vendo como ficou mais quieto o negócio? Porque é tão trivial, é tão simples, é tão comum, mas é tão negligenciado, é tão desprezado. Essa atitude por nossa parte. Nós queremos, querido, eu estou falando de mim, não estou falando de você não, me preocupa não, que eu não estou jogando indireta não. Eu estou falando diretamente mesmo. Eu mesmo quero coisas que eu não peço. E que eu falo, mas eu não peço. Agora eu vou pedir. Eu pedi todo dia. Todo dia. Todo dia agora eu vou pedir. Todo dia. Todo dia. Senhor, vai, glória, é hoje. Vamos avançar. Então, o primeiro estágio da promoção vem com grandes problemas. Entenda, querido, se existe problema, se coloca na frente para resolver. Tem gente que é promovido no trabalho porque resolveu um problema que ninguém resolveu. Tem gente que ganha altas e elevadas posições porque resolveu um problema. Tem gente que ganha muito dinheiro, sabe para fazer, sabe o quê? Só resolver problema. O cara dá uma palestra para resolver problema na empresa. Ele ganha quanto? 30, 40 mil reais numa palestra. Para quê? Resolver o quê? Problema. Mas esquece de dinheiro, porque eu não estou falando de dinheiro. Eu só estou mostrando para você que quem resolve problemas vai ser o quê? Promovido. E a promoção é na sua vida. Se o problema é seu e você resolver, quem é que vai ser promovido? Está com problema no casamento? Glória a Deus, dá um aleluia. O Senhor diz assim, alegrai-vos, quando perseguirem, mentindo e levantar todo falso testemunho contra vocês, alegrai-vos porque grande é o vosso. Alegre. Querido, quando vem um problema, a primeira coisa, você faz uma cara feia, você se abate, você se foge, você se esconde. Quando o problema aparecer, você vai fazer assim no ano 2026. Cheguei, aqui estou eu, vem, pode vir. Eu estou pronto para acabar com você em 2 tempos. Papuf, aleluia. Entendeu? Dobra os joelhos no chão, ora para tu ver, esse negócio vai ferver o lugar. Mano, o culto nosso tem que ser um negócio assim extraordinário. Quando a gente orar, você tem que levantar a voz, querido. Não é porque Deus é surdo, porque Deus está longe, não. É que você está tão intenso. Você entendeu que Deus quer ser solicitado. E você se apaixona. E você põe sua intensidade nos lábios e no tom da sua voz e no volume da sua voz. E é por isso que eu oro alto, querido. Eu não preciso nem falar com a boca, é só falar com o pensamento que Deus me ouve. Mas quando você fala, você expressa a sua paixão e o seu amor. Deus quer ser solicitado. Pede agora a Deus um ano incrível agora. Vai, pede mesmo. Solicita o Senhor agora. Vamos fazer isso aqui. 1, 2, 3. Senhor, nos dá, Senhor Deus, um ano incrível. Um ano diferente. Você não está pedindo não? Abra sua boca, querido. Fale, Deus me dá um ano incrível. Um ano diferente. Fala, Deus, ativa essa fé que está dentro de mim. Abre os meus olhos. Aleluia. Posso avançar? Eu vi que você entendeu, mas não tão muito, né? Mas a segunda, o estágio é reuniões de oração. Esse ano, querido, é um ano definitivo para que as grandes maravilhas e elevadas de Deus, multiplicadas de Deus e muitíssimas multiplicadas de Deus, só vão acontecer se nós nos reunirmos para orar. E não é um sozinho. Não é só o pastor orando de segunda a sexta no prédio da igreja, não. É a igreja orando de segunda a sexta no prédio da igreja. Nós somos 400 membros, que se fizer turnos aqui de 4, 5 pessoas orando, todo dia aqui vai ter 4, 5, não só nenhum, um e meio. Deus quer ser solicitado. Deus quer abençoar. Então, querido, o que Daniel fez? Ele fala de oração
Parece chover no molhado, algo comum que todo mundo já sabe. Você já sabe tudo sobre oração, mas eu pergunto, a sua oração funciona? Deus responde às suas orações? Você tem um histórico de vida de oração que Deus tem te respondido e você tem testemunhado? Sabe o que é interessante, querido? Que essa é a primeira vez na Bíblia que um homem convoca outros homens para orar e chamar pessoas para oração. Abraão orou sozinho, Moisés orou sozinho, Davi orou sozinho, mas Daniel mudou essa história e chamou seus amigos para orar. E eu sou esperto, eu aprendi, eu vou chamar você que está aqui me ouvindo para a gente orar o ano inteiro aqui no prédio. Nós vamos ter 4 grandes vigílias. Pode aplaudir, esse aí entendeu. 4 grandes vigílias. E nós vamos ter vigília todo mês dos discipulados. Irmão, vai ter escala, vai ser um negócio, vai ser poderoso. A primeira começa no dia 9, com o discipulado do Tiago e o discipulado do pastor João. Todos que fazem parte do discipulado do Tiago e do pastor João, dia 9, os que não estão viajando, que estão na cidade, vão vir aqui para a vigília para se encher. Vai ser Pentecoste. Mas, entenda algo aqui. Sabe, Abraão, ele orou sozinho. Daniel, não. Para que a unção de Deus fosse atiçada dentro dele, ele teve que convocar pessoas. Sabe que é igual colocar lenha na fogueira. Quando você ora é um tipo de fogo, mas quando 2 oram é outro tipo de fogo. E quando 3 oram? E quando toda a igreja ora? Milagres, sinais, prodígios, maravilha, enchimento, transbordo, sabedoria, revelação, graça, favor, multiplicação, promessas, cura e milagres. É isso que acontece. Então, entenda, você quer receber o ministério de Deus, você quer crescer, você precisa orar. Procure amigos, irmãos, gente que tem a mesma fé que você, amigos que são a sua equipe. Oração é algo mais do que importante, é extremamente necessário para a vida cristã. Posso te convidar, querido? Eu pergunto, eu posso te convidar para orar? Você vai orar? Agora você vai orar no carro, na moto, na bicicleta, no banheiro, na casa, na cozinha, na rua, no mercado, na fila do banco. Você vai orar agora. Agora nós vamos entrar no modo oração. Não tem um modo avião lá do celular, não tem um modo lá para você acessar a internet, não tem um modo lá ativo ou desativo, não tem um modo silêncio, não tem esses modos. Você vai colocar aqui um modo oração. Vira para o seu irmão, entra no modo oração. Então, querido, não recebe porque não pede. Pedro, eu pergunto, quem foi o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas? Por que só foi Pedro e não foi os outros? Não, eu quero que meus irmãos respondam essa pergunta. Por que foi somente Pedro que andou sobre as águas? Por que os outros não andaram? Porque os outros não pediram. Se os outros pedissem, eles andariam também, mas eles não pediram. Você sabe por que muita coisa não acontece na sua vida? Porque você só fala, você não pede, você reclama, você murmura, você conta para o irmão, você conta para o líder, mas para quem você tem que contar de verdade, que é para Deus, você não pede. Ele está querendo ser solicitado, mas você não solicita. Ele está doido para te dar, mas você não quer receber. Meu Deus, vamos avançar. Não, querido. A Bíblia diz que Nabucodonosor estava na sua cama e que Nabucodonosor, ele recebeu um pensamento e nesse pensamento dele, Deus ouviu o pensamento dele e Deus traz um sonho e responde para ele. Ele não era crente, ele era ímpio e Deus ouviu os pensamentos daquele homem e respondeu. Irmãos, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Se um homem ímpio, Deus ouve os pensamentos dele, será que Deus não vai ouvir os nossos pensamentos, as nossas petições? Então, querido, faça Deus ouvir as suas petições. Fala para Deus hoje. Fala amanhã, fala depois, fala todo dia. Não seja passivo, não espere Deus
fazer para depois você se mover. Vou te falar algo, querido. Como eu disse já aqui, o que eu consigo fazer, eu vou fazer, mas o que eu não consigo fazer, eu vou solicitar ao Senhor. O que eu consigo fazer, eu vou fazer, mas vou fazer debaixo de oração, de petição, de clamor. Escuta o que eu vou te falar com muita atenção. O Espírito não dirige pessoas paradas, assim como o GPS não conduz você com o carro estacionado. Liga o GPS e fica com o carro estacionado. Ele vai falar à direita, à esquerda, 100 metros, você dobra. É assim que ele vai. Não, ele só vai falar. O GPS só vai falar se você se movimentar. Se você sair do estacionamento, aí ele vai falar com você. Se você ficar parado na obra de Deus, sem fazer nada, sem liderar, sem se envolver, Deus não vai falar com você. Agora experimenta fazer a obra de Deus. Experimente estar em movimento dentro da obra de Deus. Deus vai falar à direita, à esquerda, ora por esse irmão. Fala isso, profetiza isso, recebe isso, aí ele vai começar a falar com você. Quantos entenderam? Aleluia. Você aplaudiu? Vamos aplaudir, não vamos deixar ele aplaudir sozinho, não. Querido, uma vez que você tem problema, o problema está além da sua capacidade, peça ao Senhor, solicite ao Senhor. Você consegue fazer, faça, mas dependa do Senhor. Deus revela o íntimo, Deus revela as circunstâncias, Deus revela as chaves espirituais, Deus tem revelação. Assim, Deus tem revelação para Daniel. Está escrito isso para o nosso proveito, querido. Olha para mim, está escrito isso aqui para o seu proveito, para a sua aplicação na sua vida. Deus, Ele ouviu, Ele atendeu. Quem tem fé, querido, para isso precisa ter coração para crer que Deus revela. Deus revela a Daniel e para Nabucodonosor também a sequência dos reinos do mundo até chegar ao anticristo. Começou muito bem, com a cabeça de ouro, a estátua, mas no final os seus pés eram de barro. Porque tudo do homem começa bem, mas termina mal. Tudo no mundo começa e termina mal. As coisas do Espírito é tudo de ouro. O início, do início ao fim, é ouro. E o final é muito mais ouro do que no início. Assim, as coisas do homem natural começa bem, termina mal. As coisas do Espírito são o contrário. Como eu disse no casamento de Caná da Galileia, porque Jesus foi convidado, ele inverteu. Porque humanamente o melhor é colocado primeiro. Depois que todo mundo bebe e se enche, coloca o inferior. Mas quando Jesus está na sua vida, que você convida Ele, que você solicita Ele para estar no seu casamento, na sua vida, que você ora, que você depende, que você é conduzido pelo GPS espiritual, Ramachia. Aí eu vou te dizer um negócio, querido, o final vai ser sempre melhor. Igual a música do Kleber Lucas, o melhor de Deus ainda está por vir. Sempre o melhor está na frente. Continua tocando, não para não. O bom vinho veio depois. Jesus só, quando ele está presente, ele muda, ele altera a sabedoria humana, ele muda as coisas. Nabucodonosor, rei dos reis, dominava sobre a terra e ar. Mas agora vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que domina sobre a terra, ar e água. Ele foi o único que andou sobre as águas. Não faça nada sem a direção do Espírito. Não faça nada se o Espírito não te tocou, não te moveu. Se o Espírito Santo não falou, não faça. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não faça nada, pelo amor de Deus, querido. Esse ano é um ano de você entender. Tudo tem que fazer uma solicitação. Vou sair para o trabalho, Senhor, por onde eu tenho que ir? Senhor, fala comigo, me dá direção. Senhor, me mostra. Senhor, me abençoa. Eu estou vendo a hora. Faltam 10, quase 12. Eu estou ligado. Eu estou já no fim. Obrigado, meus amados, pelo carinho. Então, não faça nada sem solicitar ao Senhor. Pastor, mas eu não sou crente. Não importa. Nabucodonosor era crente?
Não. Ele teve um pensamento. E nesse pensamento que ele teve, Deus usou aqueles que oram e traz os mistérios e segredos do coração e revela tudo o que aconteceria, a escatologia completa. Aquela estátua que não dá tempo de falar sobre ela, tinha ferro, tinha barro, tinha ouro. Fala dos reinos, fala de toda a escatologia até chegar no anticristo. Mas não dá para falar porque o assunto não é esse hoje. Mas é importante você entender que o fim das coisas dos homens é terrível. Último, Daniel foi promovido. Diga aleluia! Vamos ler rapidamente, se me dá ainda tempo. É Daniel 2, verso 46. Eita, Jesus, ajuda. 46. Do 46 ao 48. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que ele fizesse a oferta de manjares e suaves perfumes. Continua. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios. Revelador de quê? Pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefes supremo de todos os sábios da Babilônia. Olha aqui para mim, querido. Não dá mais tempo ler, não dá tempo mais falar. Eu teria pelo menos mais umas meia hora para falar, mas eu vou finalizar por aqui. O verdadeiro testemunho é quando Deus usa você. Daniel era um homem íntegro. Daniel tinha um bom comportamento, mas ele iria ser morto. Então, querido, ninguém é salvo por bom comportamento, ninguém é salvo porque é íntegro, ninguém é salvo porque faz alguma coisa. O que salvou Daniel e todos os sábios foi a revelação do mistério. Deus revela o mistério através da oração. A oração. Então, o verdadeiro testemunho é quando Deus revela os corações. Sabe, querido, quando alguém chegar no nosso meio, talvez você está aqui hoje visitando, e você chegar aqui, de repente nós começamos a orar, trazemos uma palavra, e Deus começa a falar ao seu coração, e você vê, nossa, mas como Deus falou comigo, parece que Deus falou tudo na boca daquele pastor para a minha vida. E você começar a glorificar e exaltar o Senhor, porque Deus está revelando o que está no seu coração, e Deus está te transformando e te fazendo um novo homem, uma nova mulher. Quando nos reunimos, queridos, os mistérios dos corações devem ser revelados. Quando chegar um estranho no nosso meio, no meio da igreja, ele tem que glorificar a Deus, porque Deus vai falar com ele através da recepção, através de um aperto de mão, através de alguém que sentou do lado dele e orou com ele, ou talvez alguém que não falou nada, apenas deu um glória a Deus avivado perto dele e disse: meu Deus, como aquele irmão falava, me dá vontade de chorar. Eu senti a presença de Deus como nunca eu senti, porque Deus estava sentado do lado dele. Promessas para nós vai se cumprir no nosso meio. Em Daniel se cumpriu. Deus vai te colocar em um lugar onde você nem sonhou. Deus tem um lugar para você, um lugar que você não merece. Deus tem recompensa para você. Faltam 7. E por último, Daniel pede para que seus amigos também sejam promovidos. Pessoas que oram com você
também serão recompensadas. Eu quero dizer, querido, se essa igreja passar a orar ao Senhor, solicitar o Senhor vai presentear, o Senhor vai promover cada um de nós em todas as áreas da nossa vida, milagres, sinais, bênção, prosperidade, crescimento, avanço como nunca. Fique de pé. 7 minutos. É profético. Eu vou deixar chegar. Você entendeu a palavra? Deus quer ser solicitado. Eu só vou te contar uma historinha em menos de 1 minuto. A Bíblia diz que Davi, pastor, esquecido, Deus tirou ele por detrás das malhadas. Ele resolveu um problema que não era o dele, mas se tornou o rei de Israel. Ele foi promovido, ele se tornou príncipe. Quantos querem ser príncipes e princesas do Senhor? Generais, soldados. Quantos querem ser enriquecidos de toda a glória, de toda a unção, de todo o poder? Quantos querem ficar ricos financeiramente? Glória a Deus, foi mais forte. Quantos querem ser líderes? Aleluia, discipuladores. Quantos querem que essa igreja multiplique? Coisa mais importante dessa virada é o Senhor. Nós vamos fazer isso agora. 5 minutos. 5 minutos. Número da graça, da responsabilidade. Vamos ficar de joelhos. Se você não quer ficar, não tem problema. Pode ficar em pé, pode ficar sentado. Mas eu peço a você que se ajoelhe agora. E todos nós vamos nos ajoelhar. Menos o pessoal do louvor que pode fazer só o instrumentos. Faça isso agora, querido, onde você está. Se ajoelhe. Aonde você está. E ore. Solicite o Senhor. Comece a sua oração com gratidão. E depois, comece a solicitar. A pedir todas as maravilhas que você quer. Comece a pedir coisas espirituais. Peça coisas para sua casa, para sua família. Peça dons. Peça espiritualidade. E depois, por último, você vai pedir as coisas naturais. Faça isso agora onde você está. Os instrumentos podem tocar mais alto. Enquanto você ora, agradece ao Senhor. Temos, ó Deus, ó Pai do Senhor, ó Deus da graça, ó Deus, de orar, de convocar as pessoas para orarem, para buscarem o Senhor. Ó Deus, um lugar, Senhor, onde nós vamos viver, ó Deus, dias incríveis, Senhor, onde o Senhor vai fazer, onde o Senhor vai operar, onde o Senhor vai nos guardar e nos proteger. Senhor, eu te peço uma unção especial na minha vida nesse ano. Eu peço, ó Deus, ó Pai, que o poder do Senhor venha a ser operante na minha vida, que a presença, que a glória do Senhor seja vista, que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Oh, Senhor, invoco o teu nome, Senhor. Invoco o Senhor, invoco o Senhor, chamo o Senhor, nossa vida, na minha casa, meu casamento, meu filho, meu Deus, que ela seja bendita. Cheiro de saúde, frutíferos, Deus, de voz doces. Senhor, eu abençoo a vida da manhã.
campo da imaginação, dos pensamentos, dos melhores pensamentos dela, e venha para a realidade. Oramos, ó Deus, pelo nosso ministério. Oramos, ó Deus, que seja o maior tempo de frutificação, de alcance de almas envolvidas. Oramos, ó Deus, para que sejamos instrumentos do Senhor. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que as maravilhas, que os sinais do Senhor venham estar na nossa vida. Nós nos consagramos. Esse é o momento que está chegando, 1 minuto. Consagre o seu coração, consagre a sua vida, entregue os seus sonhos, entrega tudo que você tem, querido. Você está começando um ano de joelhos dobrados, você está tendo um bom começo, mas o final vai ser muito maravilhoso. Glorifique ao Senhor, exalte o Senhor nesses primeiros segundos do ano de 2026. Declare isso ao Senhor: Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Você pode ficar de pé, querido, e exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o momento onde nós te exaltamos, ó Deus, os primeiros segundos desse dia, ó Deus, desse ano, ó Deus, são do Senhor. Entrega agora, querido, entre com orações neste ano. Você vai começar o ano orando, proclamando, declarando vitórias na sua vida, espiritualidade, crescimento abundante de Deus na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te invocamos, nós chamamos, vem, oh Maranata, vem, oh recanta la balabalababa, xerecantera la balabalababa, sorecantera balababa. Estamos vivendo os nossos dias para o Senhor, vamos viver os nossos dias para o Senhor, vamos viver alegremente, felizes, realizados. Bênçãos sobre nós, ó Deus, multiplicadas, adicionadas, ó Deus, multiplicada muitíssimamente mais. Oh Deus, vem sobre a tua igreja, ouve o nosso clamor, visita agora, Senhor, cada família. Aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor, querido, aplauda Ele. Aleluia. Feliz 2026. Abrace o seu irmão, declara sobre a vida dele. Aleluia. Felicite aí o seu irmão, dá um abraço.